Legal isso. Cara, faz sentido. Cara, eu fico vendo a história do Paulo, começa a ver o quão pra trás eu tô, sabia? Muito louco Que isso. isso? Ei, lá Não, vem. total. Pô, o Lucão é um amigo muito massa. Né? Aquele que te desencoraja, né? De abrir seu coração, né, cara? Isso. Não vou abrir o coração. Cara, aí Paulo, então ele passa por isso. Relâmpago. Pá! Muda da água pro vinho. E o que eu percebo aqui é que ele imediatamente ele vai divulgar isso tudo, cara. Ele vai divulgar. Então Isso. agora ele vai levar, né, como um cara assim feroz essa informação pra frente. E ele vai levar o testemunho dele, né, diante de uma multidão. Não. Aí que tá o ponto. Muitas Não? pessoas, ao lerem a Bíblia, passam um detalhe. De novo, reforço aí. Por isso que a gente trabalha muito na pós-graduação, que você anunciou. Tá. São detalhes da Bíblia que a pessoa não percebe. A mudança de Paulo foi rápida e abrupta. Mas isso não significa que a mudança em redor será rápida e abrupta. A mudança de vida que você tem não é proporcional aos eventos exteriores à sua própria vida. Paulo tinha toda essa vontade. Agora você pregando, ele ainda foi cauteloso. Lembra que depois que ele converteu, ele passou 3 anos no deserto da Arábia se preparando. Bom, 3 anos é quase uma faculdade. Mas aí não aconteceu isso. Eu vou ler para você no livro de Gálatas o que aconteceu. Ele não saiu rápido para pregar. Tá. O livro de Gálatas, vou ler aqui. Paulo está irado. Já é um livro que Paulo escreve, assim, uma carta que fala assim: ó, Gálatas insensatos. Você vê que o camarada, ele tava Tá bravo. bravo. Aí ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 17, versículo 16, ele diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios são os não-judeus, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, aqueles 3 anos no deserto, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Aí ele fala que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo Jesus. Ouviam apenas dizer, aquele que antes perseguia, agora prega a fé, o que no passado procurava destruir. Paulo se converteu no ano 34. Matemática é coisa que vocês são bons, vocês trabalham com negócios, conta aí. 34 ele se converteu. 3 anos no deserto da Arábia. Nós vamos para que ano? 7. 37. 37 foi a época então que ele já estava pronto para pregar, mas ele voltou para a região da Sicília, ou da Cilícia, corrigindo, da Cilícia, perto de onde ele nasceu lá. A primeira viagem missionária de Paulo vai dar entre o ano 47 e 48. 10 anos depois. 10 anos depois. Então, se eu juntar 10 anos com mais os 3 anos lá, são 13 anos entre a pregação de Paulo e a primeira viagem missionária dele. Mas era porque, tipo assim, ele não era aceito pelo povo que ele pregava? Pelos próprios cristãos. É Paulo não foi aceito pelos próprios apóstolos. Quer dizer, deixa-me corrigir. Tem vários tipos de rejeição. Tem aquela rejeição, como tem vários tipos de racismo, tem vários tipos de discriminação. Tem aquela discriminação, assim, apartheid da África do Sul, você entendeu? Que o preto fica aqui, o branco fica aqui, é um racismo estrutural. E tem aquele racismo, assim, que o camarada não importa de entrar num restaurante e ter um negro ali, mas ele não quer sentar à mesma mesa com ele, não tem um camarada como genro ou como sócio. Percebeu? Então os apóstolos receberam Paulo, pelo menos Tiago e Pedro, mas não de braços abertos. Ainda havia sérias desconfianças sobre ele. Aí mandaram ele ficar quieto lá na Cilícia, lá em Tarso, e ele ficou lá fazendo tenda. Ele ficou 10 anos pregando só ali para os vizinhos. Paulo era uma usina nuclear sendo usada para acender lâmpada. Uma usina nuclear acendendo lamparina. Ele estava ali. Você acha que ele estava treinando? Deus estava colocando ele para treinar?
Ou talvez para... Assim, tem coisas que Deus diretamente proporciona, tem coisas que Deus não proporciona, mas ele utiliza para o bem dele. Deus não proporcionou o preconceito dos apóstolos. Mas uma vez que aconteceu, Deus foi mantendo Paulo mais humilde. Olha que interessante, né? Sim. Eu te chamei, eu te escolhi, você vai, mas Deus não tem a pressa que nós temos. Ele ficou durante 13 anos, se eu juntar os 3 anos de Damasco, mais os 10 anos de ostracismo lá, fazendo tenda e pregando para um vizinho, para outro ali na região e tudo mais. Esse ciclo de ostracismo, de silêncio, só vai ser quebrado quando um homem chamado Barnabé chega para os apóstolos lá em Jerusalém e fala assim, gente, lembra do Saulo? Deixa eu lá chamar ele para poder pregar, e o pessoal não queria deixar. Depois de Barnabé muito insistir e ver aquela frase do tipo, sabe o que vocês falam na empresa? Tá bom, você quer colocar ele como gerente? Ele vai ser o seu gerente lá então? Risco seu. Pode ir, mas eu não assino embaixo, você que está querendo. Barnabé vai e chama Paulo, e Paulo vem, Saulo, como um auxiliar de Barnabé. Aí você nota uma coisa interessante no livro de Atos, que quando conta essa história de Barnabé e até ele, e chamar Paulo para pregar, Paulo vem, aí o livro de Atos fala assim, então veio Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, daqui a pouquinho muda. Então Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, quer dizer que Saulo tomou a dianteira. A liderança, né? E aí que vai, no ano 48, a primeira viagem missionária dele, e ele ainda briga com Barnabé, 13 anos depois da conversão Barnabé, ele vem depois de Paulo ele começar a dar o testemunho dele, né? Sim, ele dá o testemunho pro rei Agripa. Não. Isso é lá no final da vida de Paulo. O testemunho pro rei Agripa já está lá na terceira viagem missionária. Depois da terceira viagem missionária dele, isso é lá no fim da vida dele. Então vamos entrar então agora nas viagens missionárias. A primeira foi essa de 48. Mas antes, só vamos falar sobre o nome? Porque de repente a gente é Saulo, a gente tá chamando de Paulo e... A gente não sabe para longe de qual... Ainda não esquece a questão das... Quase que eu entrego aqui. Do espinho na carne. Sim. Porque o pessoal vai perguntar aí nas redes sociais, tá bom? Nós não temos na Bíblia claramente por que o nome foi trocado ou se foi trocado. Então há várias hipóteses. Eu vou apresentar para você que está em casa as possibilidades, tá bom? Gente, eu não posso subscrever essa. Eu vou falar o que os comentaristas dizem. Alguns acham... A gente pode eleger aqui a mais crível. Tá bom, então temos uma bancada aqui de teólogos. Né? Diferente de Jacó, que a gente já estudou aqui a história de Jacó, que a Bíblia descreve o momento em que Jacó deixa de chamar Jacó e passa a se chamar Israel, tá certo? Sim. Então, diferente ali, Jacó, a gente tem um momento. Abraão, a gente tem um momento que ele deixa de chamar Abrão para se tornar Abraão. Sarai se torna Sara. A gente tem isso na Bíblia. No caso de Saulo, não tem um momento na Bíblia que fala a partir daqui ele passou a se chamar Paulo. Não tem. Só tem o nome trocado no livro de Atos assim. Então, aí são hipóteses que eles levantam, mas nenhuma certeza absoluta. Primeira hipótese. Já li alguns comentaristas dizendo que o nome Shaul, em hebraico, Saul, quando você traduz para o grego Saulos, também significa efeminado. Lembra quando teve há muito tempo atrás uma campanha que chamavam Braulio o órgão sexual masculino? Sim. Coitado dos Braulios. Eu tinha um amigo em Belo Horizonte que ela trabalhava na polícia e tinha um delegado lá que chamava Dr. Braulio. Mas, nossa, o homem ficava bravo. Então, o Dr. Braulio já começava a lembrar da propaganda. Eles tiveram que mudar a propaganda por causa disso. Cara, eu não lembro disso daí, cara. Lembra disso? Não lembro, não. Nossa, mas tem muito, né, essa propaganda aí. Então, da mesma maneira, Saulos, como ele ia pregar para o mundo grego, meu nome é Saulos. Então, alguns acreditam que por isso ele mudou para Paulo. Rebranding. Rebranding, você entendeu? Rebranding. Essa é uma hipótese. Então, que ele deixou de usar a forma grega do nome Saul para preferir Paulo para evitar problemas com o trocadilho. A outra hipótese que eu já vi comentaristas dizendo é que, na verdade, foi apenas um modo como ele agora, porque na tradição judaica, quando você muda radicalmente de vida, às vezes você muda de nome, porque o nome é a sua vida, é você. Por isso que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você está desrespeitando a pessoa de Deus. Então, nesse aspecto, quando ele muda de vida, ele agora não é mais o desejável, Saul, ele agora é Paulus, o pequeno, que Paulo significa aquele que é pequeno, tanto é que você não fala paulatinamente, de pouco em pouco, né? Então eu sou Paulo, reconhecendo a condição dele.
Uma terceira hipótese que alguns levantam é que ele já tinha um nome duplo. E talvez é como, por exemplo, a Laura chama Laura Amanda. Laura Amanda. E aí, de repente, ela passa agora a ser conhecida como Amanda. E larga de fora o Laura. Então, talvez é isso. São as hipóteses que os comentaristas levantam, mas nenhuma delas eu posso colocar o dedo e falar, olha, essa aqui é mais plausível. Eu acho que é a 1 com a 2. Puta, faz sentido. Ele uniu o útil com o agradável. É o poder do bullying. O bullying não tem como em qualquer Poder fase do do mundo. bullying. Em qualquer Ele fase fala assim, do cara, mundo. tô sofrendo bullying, já tem que trocar o nome aqui porque eu mudei de vida, vou fazer esse rebranding. Rebranding. O rebranding é Pegou uma porque- consultoria de marketing ali. o meteu um marketing já rebranding existia, né? histórico, né, cara? Sim. Faz sentido. Então, a bancada elegeu a primeira opção. Então, a mais plausível. Uma coisa que eu ia falar muito importante aquela hora. Foi muito rápido. E aí você vê, poxa, já ganhou a salvação, porque se ele tivesse morrido 1 minuto depois do batismo, ele teria morrido salvo. Isso foi tão impressionante para Paulo, porque Paulo vinha de uma tradição muito meritocrática em termos religiosos. A meritocracia, ela pode funcionar para o mercado de trabalho. Beleza. Mas não é a lógica da salvação. Mas não é a lógica da salvação. Sabe Por exemplo, que até não é o a lógica? Lucão pode ser salvo. Mas sabe por que não é a lógica da salvação? Tô brincando, Lucão. Porque tá... a meritocracia no mundo dos negócios funciona porque se você for capacitado, ou seja, o mundo dos negócios oferece oportunidades e vagas compatíveis com a capacidade humana. Eu quero alguém aqui que fale bem inglês, que se comunique bem. Então, se você se esforçar, você consegue aprender inglês, você consegue falar bem e tudo mais. É compatível, mas o que a salvação oferece está tão acima dos padrões humanos que não há o que possamos fazer para comprar a salvação. Então, Paulo pensava, não, quanto mais obras eu fizer boas, maior é o meu status perante Deus. E Deus quebrou as pernas dele. E ele agora ganha a salvação sem ter feito nada. Por isso que Paulo vai ser aquele que mais vai escrever sobre a justificação pela fé, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele escreveu isso. Isso mas ao louco. mesmo tempo também, eu estava refletindo um dia desse, tem uma passagem que fala sobre a diferença entre aquele que tem fé e aquele que tem obras. É Tiago. É em Tiago. Tiago. Ele fala aquele que tem fé é aquele que tem obras. E eu acho muito interessante, porque por mais que seja isso que você falou, cara, as obras, elas são a nossa forma de manifestar, no final das contas, a nossa fé verdadeira. Porque se você fala, eu tenho fé, e você fica aqui parado, digamos assim, só orando e adorando a Deus, cara, isso aqui não necessariamente é o que Deus quer para você quando Ele quer que a gente faça obras, né? Então, assim, quando Paulo vai fazer obras, isso daqui demonstra com clareza que Paulo, ele de fato se converteu. Sim. Você sabe que é tão complicado essa harmonização entre Tiago, a epístola de Tiago e as epístolas de Paulo, que muita gente torceu a cabeça e não conseguiu. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, chegou a oferecer o gorro de doutor em teologia para ele, para quem conseguisse harmonizar Tiago e Paulo. E como ele não conseguiu fazer isso, ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Ele quase achava que essa epístola nem devia estar no Novo Testamento. Caramba. Mas não é que Tiago está contradizendo Paulo. É porque Paulo, quando fala que não há nada de obras para a salvação, Paulo está descrevendo a situação prévia à salvação. É tipo a garantia, não é a Perfeito. garantia. Exatamente. E Tiago está falando da situação pós-salvação. E existe a relação de galardão também, né? Exatamente. E as obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas é o resultado delas. O que eu posso resumir isso é o seguinte. Para cuidar de criança, precisa ser mãe? Não, tem um monte de babá que faz isso. E ganha o salário dela no final do mês, beleza. Mas a mãe faz a mesma coisa que a babá faz. A mãe troca a fralda, a babá troca a fralda. A mãe dá mamadeira, a babá dá mamadeira. A mãe verifica a febre, a babá verifica a febre. Só que a babá faz aquilo por um salário no final do mês. Por mais que ela goste da criança, se apegue e tudo mais, eu respeito muito o trabalho das babás, ele é essencial, mas não é mãe. Então é o seguinte... A mãe faz porque ela é mãe. É mãe. Então, é a mesma coisa. Uma mulher não precisa ser mãe para fazer as obras de uma babá. Mas espera-se daquela que é mãe que faça as obras de uma babá. Nossa, muito bom isso daí. Muito Entendeu? bom isso daí. Agora, Lucão, Nós que não temos o conhecimento de Deus,
nós damos para as pessoas oportunidades e tarefas e meios diferentes de atingi-los? Por exemplo, eu sou professor há muitos anos. Eu já aprendi que a técnica que eu uso, às vezes, para ensinar o João, não funciona com o Manuel. O que funciona com a Maria, não funciona com a Ana. Você tá entendendo? Então, você usa com filhos. Quem tem filho também sabe, às vezes, o jeito de criar um é diferente de criar o outro. Então, se nós que somos seres humanos já temos uma percepção de falar, olha, com ele tem que ser por aqui. Deus, que é infinitamente maior, ele sabe disso. E ele lida com cada... Até os talentos, na parábola dos talentos, ele não deu a mesma quantidade de talentos para todo mundo. Por quê? Porque ele sabe quanto que você pode receber ou não. Porém, aqui que vem o igualitário. Embora Deus dê diferentes quantidades de talento, compete a cada um, isso é uníssono, multiplicar a quantidade que recebeu. Sim, total. Você não vai receber a mesma quantidade do outro, mas vai receber a mesma ordem do outro. Multiplique a quantidade que você recebeu. Cara, isso daí é uma das coisas que mais me pegam, cara. Já falei pra vocês, né? Ou não? Sim. Esse negócio de talento. Sim. Já O falou. que eu falei, Lucão? Você falou que é uma coisa que é uma dor pra você. Ah, é verdade. Caramba, não pensei que você Eu ia... pensei que Não, talento isso aqui é pra uma das responder. maiores dores, porque eu não tenho dúvidas que eu recebo muitos talentos. Não tenho dúvidas. Sim. Muitas bênçãos. Só que a pressão de multiplicar isso também é muito maior, né, cara? Sim. Tipo E, assim- e é um dos motivos, inclusive, que você falou que por isso que você não para, que você poderia simplesmente. Tipo, se eu pego e dou parar. $1 milhão, é muita coisa. Só que $1 milhão pra mim, às vezes, é R$10, eventualmente, pra outra Sim, pessoa. sim, sim. E aí, às vezes, eu me vanglorio disso. Putz, não posso, né? É complicado. Mas no caso do Paulo, cara, uma coisa que você falou aí, e até do talento, é uma cruz muito difícil de carregar, né, A cara? do Paulo deve ser bizarro, Porque o cara. Paulo, pensa, o cara, ele entendeu o que ele fez, foi tipo assim, cara, atrasar o processo do crescimento do cristianismo. Então esse cara, Nossa, é verdade, ele atrasou o negócio. O que será né? que esse cara, na hora de ele Putz. colocar a cabeça dele num travesseiro, ele não passa na cabeça dele dessa cruz que ele tem que carregar pra acelerar. sempre, Agora- entendeu? É. Tem uma antiga parábola que diz que um rei, uma vez, mandou 2 servos para vigiarem a adega de vinhos deles. Ele tinha vários vinhos, ele tinha um pouco de vinho aqui, um pouco de vinho em outro lugar, e muita gente estava roubando o vinho dele. Então ele chamou 2 servos e falou assim, olha, incumbência para vocês. Durante uma noite inteira, vocês vão vigiar o meu vinho. Você vigia essa daqui. Tá bom. Só que um daqueles homens era abstêmio. Ele nunca tinha bebido. Bebida alcoólica para ele. O outro lutava com o alcoolismo há muito tempo. No dia seguinte, o senhor ficou feliz porque nem uma gota de vinho foi roubada, só que para o primeiro servo, ele deu 10 talentos. Para o outro, ele deu 40. Aí o primeiro reclamou, peraí, eu vigiei tanto quanto ele e não deixei que roubasse nem uma gota do teu vinho, por que eu recebi 10 e ele recebeu 40? Ele falou, porque você é abstêmio. Ele luta com o alcoolismo. Você teve que vigiar só o vinho. Ele teve que vigiar o vinho e a si mesmo. O trabalho dele foi maior. Então, a matemática de Deus, às vezes, para verificar as coisas, não é a mesma matemática que nós temos. Deus vê coisas que nós não Interessante. conseguimos ver.